Instituições de cursos técnicos da região e Secretaria de Apoio ao Empreendedorismo de Ribeirão se juntam para atender a grande demanda do mercado por profissionais qualificados. A parceria trabalha para abrir um canal centralizado de divulgação. Em Sertãozinho, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia oferece de graça cursos que se iniciam do ensino médio e se estendem até a pós-graduação. Etapas do processo de formação dos estudantes que se tornam profissionais. Entre as oportunidades, automação industrial, eletrotécnica e eletrônica. Até impressora 3D já produziram em laboratório. As impressoras que a gente já tinha aqui ajudaram a replicar novas impressoras e a gente está aumentando aqui o nosso poder de processamento. Isso é conhecimento para eles, para entrarem no mercado de trabalho. Com certeza. Vários conhecimentos abrangem na construção de uma máquina, de um protótipo, de uma impressora 3D, e eles podem usar esses conhecimentos em outros tipos de equipamento também. E quem quiser entrar para o ramo cervejeiro, tem curso técnico para aprender todo o processo industrial, desde produção, análise e até fornecer o produto para o mercado durante 1 ano e meio de estudo. Ele vai estar capacitado para trabalhar numa microcervejaria, ele vai poder abrir a sua própria microcervejaria, né? E também ele pode trabalhar em outras áreas. A gente tenta fazer uma formação integral desse aluno. A gente vê os números de cervejarias no Brasil, né? Ela está crescendo exponencialmente, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo. E aí a gente tem essa possibilidade, né, de formar esse profissional para poder atender esse mercado que está em alta. E é isso que as instituições querem, qualificar o aluno e ajudá-lo a encontrar vagas no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, atender a demanda das empresas, que têm dificuldades de localizar o trabalhador preparado. Uma parceria entre as escolas da região e a Prefeitura de Ribeirão propõe essa articulação. No sentido de buscar, junto aos profissionais que já estão inseridos no mundo do trabalho e as empresas que buscam esses profissionais, uma forma de identificar necessidades. Qual é o objetivo dessa proposta? É que os profissionais que já estão no mundo do trabalho possam ter, por meio de formação, melhores oportunidades, né? Aprimorando suas carreiras, melhorando, né, suas oportunidades e opções. A ideia é que os cursos cheguem a quem mais precisa, porque muitas vezes quem se interessa não sabe onde localizar. A proposta da Secretaria de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedorismo de Ribeirão é criar um único meio para acesso a todas as informações. A gente, por exemplo, está conversando aqui no CATERP, né, que é o Centro de Apoio ao Trabalhador e ao Empreendedor de Ribeirão Preto. E a ideia é que, por exemplo, a pessoa chegue aqui para procurar um curso, que ela saiba não só quais são os cursos que são oferecidos pela Prefeitura, mas os cursos gratuitos que são oferecidos também por outras instituições de ensino, né, como o Sistema S, Funtec, Fatec, ETEC. Então, a ideia é que essas pessoas cheguem aqui, não só aqui, mas em outros locais também. Então, a gente está pensando num boletim mensal, online, para que essas pessoas consigam visualizar, ter a ideia do todo. Na ETEC de Ribeirão tem uma variedade de cursos gratuitos que vão desde o ensino técnico integrado ao médio, como administração, secretariado e gastronomia, até mecânica e mecatrônica. Desses, mais procurados pelas empresas, todos os alunos já estão no mercado de trabalho. As empresas têm uma grande demanda, uma grande necessidade de mão de obra qualificada. Muitas vezes não conseguem suprir essa demanda por falta de qualificação, né? Falta de mão de obra qualificada. E os nossos cursos, eles são bem práticos, né? A gente alinha bastante a prática nos cursos, são cursos rápidos de 1 ano e meio. E nós já estamos conseguindo colocar esses alunos no mercado e suprindo essa demanda. Nós estamos vivendo uma realidade hoje bem diferente. Nossos profissionais formados aqui já estão trabalhando ou estagiando, tá? A maioria. Mas uma minoria ainda procura trabalho. Então, essa articulação ela vem promover isso, promover uma comunicação entre os empresários e entre esses alunos e fomentar outras possibilidades, que é a formação daqueles que estão à margem, ou seja, que estão esperando a oportunidade para se qualificar, poder ter acesso. E aqui nós oferecemos isso. O Benjamin já é técnico em Química e está no último ano de Design de Interiores, preparado para fazer projetos residenciais e comerciais. E está disponível para o mercado de trabalho. Isso aqui vai dar uma boa base para eu começar nos escritórios de arquitetura, de interiores, pelo menos começar um emprego. E tem muita procura nessa área?
Tem, principalmente Ribeirão, uma área bastante forte na engenharia também. E espero conseguir um emprego. E a geração de empregos segue em alta em Ribeirão. Segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em agosto, a cidade acumulou 1.350 novas vagas de trabalho. Os setores de serviços e indústria tiveram um maior saldo no mês. Isso mostra que a cidade é uma cidade dinâmica, né? Ribeirão é uma cidade pujante, com uma economia pujante, e a gente vem acompanhando os dados aí desde o fim, desde a pandemia, e o que o CAGED vem mostrando é que Ribeirão Preto vem conseguindo superar aí o desemprego, gerando uma quantidade sempre acima da maioria das cidades, né, do estado de São Paulo, do Brasil. Então, estamos conseguindo realmente recuperar aí a economia, né, de Ribeirão Preto. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A parceria entre as instituições e a Prefeitura de Ribeirão ainda não definiu um canal para os interessados terem acesso a todos esses cursos técnicos oferecidos na região. Mas quem quiser saber sobre as vagas no Instituto Federal de Sertãozinho, o telefone de lá é o 16 3946 1175. Eu vou repetir, 16 3946 1175. O da ETEC de Ribeirão Preto é o 16 3610 8374. Repetindo, 16 3610 8374. E para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no Núcleo de Jornalismo o economista Adnan Gebailei. Adnan, como nós vimos aí na reportagem, a ideia é que esses cursos cheguem a quem mais precisa. Uma parceria importante entre as escolas técnicas da região e a Prefeitura de Ribeirão para atender a essa demanda crescente do mercado. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde também a quem nos assiste aqui na TV Clube. É importante essa iniciativa, né, Adnan? De fato, é muito importante porque coloca a comunicação entre os agentes. Ou seja, a prefeitura, né, como constituidora de política pública, o mercado, a iniciativa privada que pretende e quer contratar mais. O que acontece na maioria das vezes é que a gente tem muitos setores onde a gente tem uma saturação de mão de obra, muitas pessoas querendo trabalhar, e outros setores onde muitas das vezes falta gente para trabalhar. Quando a gente tem essa comunicação conjunta, entendendo a iniciativa privada, o que ela precisa, e por outro lado, a prefeitura com políticas públicas, políticas de educação, formativas, para esses setores, para formar profissionais para esses setores, a gente de alguma forma consegue aplanar esse setor, esse mercado de emprego e consegue também gerar mais empregos. Isso é bastante importante, essa medida é uma medida bastante importante, porque de certa maneira traz uma tendência de alavancamento dos empregos na cidade de Ribeirão Preto. Na sua visão, o que essa parceria deve contemplar então? Isso. Essa parceria deve contemplar o que uma política pública normalmente exige, ou seja, um primeiro passo, entender, né, fazer um mapeamento estatístico de quais setores dependem mais ou precisam mais de mão de obra, o que nós temos de curso para poder, de alguma forma, oferecer. Depois, fazer uma agenda de política pública, implementar a política pública e depois fazer uma avaliação dessa política pública. Por quê? Imagina que você dê um curso especificamente para algum setor, essa pessoa consegue um emprego. Depois você pode fazer com outras medidas vinculadas inclusive à Secretaria de Educação, de um curso de ensino superior, ou seja, alguns cursos de melhoramento, inclusive no sentido salarial. Então não basta uma política pública apenas para um ponto específico, ou seja, a política pública é um círculo, é um processo de continuidade. Avaliar a todo momento o que foi implementado é essencial para que o que foi feito nesse momento consiga contribuir não só nesse momento, mas ao longo da história da nossa região. A gente sabe, Adnan, que esses cursos técnicos eles são muito rápidos, né? E os alunos aprendem realmente na prática, saem dali já preparados para o mercado de trabalho. Isso também é interessantíssimo para as empresas. Isso, de fato, é isso que a gente chama de uma educação aplicacionista, ou seja, a pessoa está aplicando aquilo na prática. Isso é muito bom para as empresas, ou seja, porque, como eu disse, tem gap, tem setores da iniciativa privada que não conseguem contratar. Quando você dá essa qualificação específica para que a pessoa consiga entrar no mercado de trabalho, é essencial para quem precisa do emprego, muitas das vezes para sobreviver, ter o seu salário, mas também para a empresa, que de alguma maneira consegue gerar mais produção, gerar mais emprego. Então, assim, para a economia local é essencial. Falar de mercado de trabalho é essencial porque a gente não está falando só do salário, a gente está falando de produção de riqueza na cidade, a gente está falando de uma cidade que de alguma forma vai se constituir economicamente para conseguir dar grandes saltos, inclusive depois em desenvolvimento social. E
E a geração de empregos segue em alta aqui em Ribeirão Preto. Segundo dados do CAGED, dados de agosto, por exemplo, a cidade acumulou 1.350 novas vagas de trabalho, indicativo de que a economia segue alta por aqui. De fato, é um indicativo de que a economia segue alta e a gente pode ir além. Se a gente pega de janeiro a agosto desse ano, foram mais de 10 mil postos de trabalho abertos aqui na cidade de Ribeirão Preto. Então, é um indicativo. Quando a gente olha para o final desse ano, a gente tem datas comemorativas importantes, principalmente no calendário comercial, Black Friday, Natal, Copa do Mundo, inclusive. Então, há uma movimentação, e não é uma movimentação apenas no comércio. Os serviços têm uma movimentação, a indústria tem uma movimentação, porque ela tem que aumentar a sua produção. Então, quando a gente olha em perspectiva, tudo indica que vai continuar tendo bastante emprego esse ano ainda de 2022. Adnan Gebailei, economista, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Ótimo fim de semana para você. Eu que agradeço. Bom final de semana a todos.